Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar segundo Nef do capítulo 3 até o capítulo 5. Hoje vamos iniciar aqui o capítulo 3 do versículo 1 em diante. Bom, o que está acontecendo aqui? Leí, ele reuniu sua família, netos, tudo, e ele está dando uma bênção em toda a sua posteridade ali. Ele está dando uma bênção antes dele falecer. Ele quer deixar essa bênção. E agora chegou a vez dele abençoar o filho mais novo dele, José, que nasceu lá no Oriente Médio, naquela parte do deserto ali. Então ele vai mencionar isso aqui. Bom, e ele está abençoando agora, então, José, que era o caçula dele. Vamos acompanhar aqui. Versículo 1 diz assim: E agora falo a ti, José, meu filho mais jovem, nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minha maior angústia, tua mãe deu-te à luz. Aqui, a gente consegue ver que Leí, ele faz um contraste, tá bom? Entre as aflições que ele passou, as angústias que ele passou, o tempo que foi mais difícil para ele, A esposa dele deu à luz, Deu à luz ali a José. Aqui ele está fazendo um contraste que no tempo que foi muito difícil para ele, Deus o abençoou com um filho, No Oriente Médio é um motivo de grande bênção, ter filho ali. Então, nossa, aí ele ficou muito feliz. Então é esse contraste aqui que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que ele teve muitas aflições, mas ele falou: você foi minha felicidade, Acho que é algo muito bom de um filho saber que foi desejado, que trouxe felicidade, Então é o que ele fala aqui primeiramente para José. Ele continua aqui dizendo: se guardares os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar esta terra, para que é uma terra muito preciosa, para a tua herança e a herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos, para a tua segurança para sempre. Então ele faz a promessa aqui, que se ele guardasse os mandamentos, do Santo de Israel, essa terra também seria consagrada para ele, tá bom? Ele também seria abençoado junto com os demais aqui. Versículo 3. Agora, meu filho mais jovem, José, a quem trouxe do deserto a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois os teus descendentes não serão completamente destruídos. Aqui é uma promessa, que ele está fazendo, então, que os descendentes também de José não seriam completamente destruídos. A gente sabe que os descendentes de Nef, seriam completamente destruídos ali, os nefitas, eles deixariam de existir. Mas aqui no caso de José, ele fala que vai ficar uma parte. Como que vai se misturar, Eu acredito que vai se misturar. Que nem na Bíblia, que nós vemos ali a destruição das 10 tribos de Israel, que são levadas, aliás, para o Reino do Norte. E a gente sabe também que, apesar delas terem levada, em Jerusalém ficou ali a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foram levadas embora. Mas não significa que das 10 tribos de Israel não tinha outros das tribos dentro de Jerusalém. Leí é uma dessas pessoas. Leí, ele era descendente de Manassés e ele vivia em Jerusalém, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que não concordaram com o reino do norte, na época, principalmente ali, que eles estavam praticando idolatria, não tinham o templo para adorar a Deus, então eles saíram, não quiseram acompanhar Jeroboão lá na idolatria, e então ficaram lá em Jerusalém, tá bom? Então, o mesmo acontece aqui também com os descendentes de José, tá bom? Eles se misturam também entre os lamanitas, então por isso que fala que a descendência dele também não seria completamente destruída. Versículo 4: pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou o seu descendente, e eu sou descendente de José. O que ele está falando? Ele está falando: olha, você é meu descendente, e eu sou descendente de José. Ele está falando de José, do José do Egito, que é o José, filho, de Israel, tá bom? Bom, continuando aqui, Então ele fala que foi levado cativo para o Egito, e grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Então, essa palavra, fruto dos meus lombos,
Essa palavra lombos tem alguns significados diferentes nas escrituras. Aqui ele falando fruto dos meus lombos significa descendências, tá bom? Significa que ele veio dessa descendência, dessa genealogia, tá bom? Mas existe outros termos na questão do lombo, né? O lombo também significa essa parte das costas, né? Colocar sobre os lombos ali. Mas também nas escrituras tem a parte que é de baixo, né? Que é a linha da cintura ali também é o lombo, tá bom? E aí tem alguns termos usados nas escrituras, como cingir os lombos. Quando nas escrituras fala cingir os lombos, significa ficar preparado, né? Para correr, para fugir, né? Ou simplesmente ficar preparado, ou seja, para a segunda vinda ou coisa assim. Esse termo cingir os lombos surgiu porque no Oriente Médio se usa ali vestido, né? Até Jesus, a gente vê os filmes de Jesus, como que é, eles usavam vestido. Então, cingir os lombos em época de guerra significava você pegar a parte de baixo do vestido e erguer. Aí você pega e dá um jeito de amarrar, né? Assim, nas coxas, na linha da cintura, aí vira como se fosse uma bermuda, né? Porque aí suas pernas vão ficar livres para correr, para ter um movimento. Então, cingir os lombos significa isso, né? Significa esteja preparado, tá bom? E também, algumas vezes nas escrituras, quando fala cingir os lombos, significa guardar a lei da castidade também, tá bom? Então, tem vários significados aqui sobre essa palavra lombos, né? Mas aqui ele fala bem claro, né? Fruto dos meus lombos, ou seja, também, né, por ser o aparelho reprodutor, nos lombos, linha da cintura, então significa também descendência. E o fruto já fala, né, que é continuidade. Então ele está falando da descendência aqui. Então aqui ele ainda fala, né, que grandes foram os convênios que o Senhor fez com José, tá bom? E aí aqui no livro de Mórmon a gente vai ver alguns desses convênios que o Senhor fez com José. A gente tem no Velho Testamento, né, Moisés ele fez tem o livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis ele traz um resumo, né, de outros escritos, né? Abraão escreveu, José escreveu, então ele fez um resumo, ele pega um resumo e faz ali, tá bom? É igual nas placas, né, do livro de Mórmon. Mórmon ele faz um resumo dos registros. Então, Moisés também faz um resumo dos registros que havia, tá bom? Então, dentro do livro de Mórmon aqui, tem partes que cita sobre esses convênios de José, porque ele está lendo dentro das placas de latão, tá bom? Então, Leí, ele vai mencionar essas coisas aqui, a gente vai conseguir identificar. Vamos lá, o versículo 5 ele diz assim, ó: Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias e obteve a promessa do Senhor, de que do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, não obstante seria lembrado dos convênios do Senhor, e de que o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias, com espírito e poder, a fim de tirá-lo das trevas para a luz, sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Bom, então aqui nesse versículo fala que José, ele está aqui, né, no capítulo aqui 3, é mencionado 4 tipos de José diferentes, tá bom? Então, primeiramente, Leí, ele está falando ao seu filho, José, o seu filho caçula aqui. E aí ele está agora falando sobre o José do Egito, né? José que foi levado cativo, que era o filho de Israel, que foi levado cativo para o Egito, tá bom? E aí, então, ele fala que dos frutos, esse José, ele profetizou que dos seus frutos haveria um ramo justo. E aí, para que ninguém confunda, ele fala, não o Messias. Ele está falando de um ramo que seria arrancado da casa de Israel e que seria um ramo justo para o Senhor. Então ele está citando a família de Leí, que estava lá em Jerusalém, faz parte da casa de Israel e foi tirada de lá para vir para a terra da promissão. Então isso é um ramo arrancado e foi dado uma nação justa, né? Os nefitas, né? Todos os que guardavam, logo mais vai explicar isso aqui nas escrituras. Todos os que guardavam os mandamentos eram chamados de nefitas. Então o Senhor prometeu a José que teria um ramo justo, tá bom? E eles também teriam conhecimento sobre o Messias.
tá bom? Então é bem interessante esse versículo 5 aqui, que traz essa parte aqui. E que também eles seriam tirados da obscuridade, né, das trevas, tendo conhecimento das coisas de Deus. Versículo 6, porque José verdadeiramente testificou dizendo. Agora, aqui quando fala no versículo 6, né, que José verdadeiramente testificou dizendo, né, aí a gente não tem esse registro, que nem eu estou falando, Lei, ele está lendo aqui nas placas de latão. Nas placas de latão tem as palavras aqui de José. Só que também, Joseph Smith, ele fez uma retradução da Bíblia, e lá em Gênesis capítulo 50, ele coloca essas palavras de José aqui também, tá bom? Então, se a gente estudar por lá, na tradução de Joseph Smith, vai perceber que o capítulo ele fica maior, ele vai ter muito mais versículos do que o habitual que está lá, tá bom? Então é interessante fazer esse estudo dessa maneira também. Vamos continuar aqui, versículo 6. Porque José verdadeiramente testificou dizendo: o Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Ele vai falar aqui qual vidente é esse, para não confundir. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Messias, mas ele está falando de um descendente que viria dos lombos dele, ou seja, seria aqui, né, dá para identificar que ele já está falando, aliás, de Joseph Smith, tá bom? Que ele vai levantar um profeta, um vidente nos últimos dias, que seria, então, Joseph Smith, é esse vidente, tá bom? Então, a gente já consegue identificar aqui. Vamos lá aqui, versículo 7, né? Então é muito importante a gente já ler o versículo imaginando quem é o personagem. Então aqui nós já sabemos que é Joseph Smith. O versículo 7 então diz assim: sim, José verdadeiramente disse, assim me diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei do fruto de teus lombos, e gozará de grande estima entre os frutos de teus lombos. E a ele ordenarei que faça um trabalho para meus irmãos, do fruto de teus lombos, e lhe será de grande benefício, levando a conhecer os convênios que fez com teus pais. E dar-te-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E falo-ei grande aos olhos, porque fará o meu trabalho. Bom, aqui então ele já começa falando sobre esse vidente, né, que o Senhor levantará e que teria um trabalho para ele executar, que seria de grande valor para o fruto dos lombos dele ali. Ou seja, ele está falando que Joseph Smith ele faria um trabalho de tradução, traduzir o livro de Mórmon, para trazer conhecimento aqui, né, para os descendentes dos lombos, né, de José, para que eles pudessem ter conhecimento. Se nós estudarmos Gênesis ali, a parte de José, a gente vê que as bênçãos que também Jacó ele abençoou seus filhos antes de morrer, todos os seus filhos, e a bênção de José é que a terra de herança dele seria além dos outeiros eternos, né? Ou seja, além dos limites que seriam conquistados ali, além das montanhas. Então, essa é uma das terras prometidas aqui, a descendência de José. Continuando aqui, versículo 9 em diante. A ele farei grande como Moisés, o qual disse que suscitarei para vós, a fim de libertar meu povo da casa de Israel. Então aqui também, José, ao mencionar aqui essas profecias, ele fala também do Moisés, que seria levantado. Ele profetiza, se nós formos ler lá pela tradução de Joseph Smith, em Gênesis 50 ali, a gente vai ver, observar, que José ele profetiza sobre Moisés, sobre o cativeiro, né, no Egito, que seria libertado por Moisés, e que depois o Senhor tiraria um ramo justo da casa de Israel, porque eles cairiam novamente, as tribos são levadas, as 10 tribos são levadas para o norte, um ramo justo vai ser trazido, né, para uma terra da promissão, que está mencionando aqui é a família de Leí. Então ele vai falando muitos detalhes ali, tá bom? Em Gênesis 50. E aí ele continua aqui, ó. Suscitarei Moisés para tirar o meu povo da terra do Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos. E a ele darei poder para revelar a minha palavra.
e a semente de teus lombos, não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhe será dada, que já lhe terá sido declarada, tá bom? Ou seja, o livro de Mórmon já existiria, mas ele traduziria e traria isso à luz para os descendentes, tá bom? Para convencer eles e trazer conhecimento para eles sobre os convênios que o Senhor havia feito com seus antepassados aqui. Versículo 12: portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá, aquilo que for escrito pelos frutos dos lombos, e também do que for escrito pelos frutos dos lombos de Judá. Serão unidos, e confundindo as falsas doutrinas, apaziguando contendas e estabelecendo paz entre os frutos de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem os seus pais, e também os convênios, diz o Senhor. Bom, então aqui o versículo 12, ele fala sobre pegar o registro, né, que seria dos lombos dele, e vai juntar com outro registro. Isso aqui é uma profecia também de lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 15 ao 20. Fala das duas varas, das duas escrituras que tem. A vara de Judá, nós conhecemos que é a Bíblia, e também a vara de José, que é o livro de Mórmon. E que esses dois seriam unidos, usaríamos junto e nesses dias agora, tá bom? Essa profecia a gente vê também lá em 1 Nef, capítulo 13, quando o anjo aparece a Nef e vai mencionando lá, e aí Nef vê a terra da promissão sendo ocupada pelos gentios, e ele vê um livro que os gentios traz entre eles, né? E aí ele pergunta que livro é aquele, e aí o Senhor fala, né? O anjo mostra para ele que é as escrituras, que é a Bíblia ali, que provém da boca dos judeus. Então a Bíblia é a vara de Judá, tá bom? E o livro de Mórmon, então, é a vara de Efraim, a vara de José aqui no caso. E esses dois devem ser usados juntos. Versículo 13, e da fraqueza será tornado forte, no dia em que minha obra começar, entre todo o meu povo, para restaurar-te a casa de Israel, diz o Senhor. Eu achei muito interessante isso, né? Que da fraqueza será tornado forte. Joseph Smith, quando foi escolhido, ele não era... nós temos grande admiração com ele. Ele é muito inteligente, né? Dá para ver. Mas nem sempre foi assim. Então, da fraqueza ele foi tornado forte, tá bom? Ou seja, tudo que ele aprendeu, o Senhor o ensinou, os desafios que ele teve fez ele crescer na vida. Então, ele teve muitos desafios até que ele pudesse se tornar uma pessoa forte. E assim somos nós também, nós temos muitas fraquezas. O importante é a gente ir fazendo a obra do Senhor. E aí a gente vai se tornando forte. É o Senhor que vai nos tornar forte, assim como ele tornou Joseph Smith forte, né? A gente observa que Joseph Smith, a princípio, demorou para conseguir ter a tutela ali do livro, né? Das placas, né? Porque ele era descuidado, ele não estava preparado, e o anjo às vezes fez até algumas repreensão severas sobre ele ali, para que ele se observasse melhor ali o mandamento do Senhor, para que ele pudesse obter os registros e fazer a tradução, tá bom? Então, Joseph Smith, ele era de uma maneira e se tornou outro, né? Ele se tornou forte. Então, esse versículo mostra isso, né? Da fraqueza será tornado forte. Então, tudo o que eu desejo é que o Senhor possa fazer isso comigo também, com nós, né? Que da nossa fraqueza o Senhor nos torne forte, tá bom? Forte em seu evangelho, em guardar os mandamentos e assim por diante. Eu vou finalizar por aqui no versículo 13. Aí amanhã a gente continua aqui do versículo 14 em diante para finalizar aqui o capítulo 3. Tá bom? Então eu vou marcar aqui que finalizamos pelo versículo 13 por conta do tempo aqui também. Então eu compartilho essa mensagem com vocês e é minha oração e o meu desejo que o Senhor nos torne forte, que todas as nossas fraquezas possam se tornar pontos fortes, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.